Para você que está nos acompanhando do Facebook, nessa transmissão, que esse culto seja uma bênção na tua vida. Em instantes nós iremos iniciar o nosso culto. Fique agora ouvindo alguns dos hinos do nosso cancioneiro e logo após iniciaremos o nosso culto. Deus abençoe.
Quero convidar a todos para que invoquemos o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento queremos nos achegar a Deus, nos aproximar a Ele, ouvir a voz dEle, mas sabendo que Ele é justo e santo, é importante que nós reconheçamos a nossa fraqueza, o nosso pecado, aquilo que temos cometido de mal contra o nosso próximo e contra a vontade de Deus. Por isso eu convido a vocês para que nesse momento nós confessemos os nossos pecados a Deus, confiando na sua promessa de nos conceder o perdão por meio da graça e do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Confessemos os nossos pecados. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito injustamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, é esta a vossa sincera confissão que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e o firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se é afirmai dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria iniciarmos o culto, iniciarmos este momento que ouviremos a palavra de Deus, a voz do pastor Jesus, sabendo que Ele nos aceita, sabendo que Ele nos perdoa, sabendo que Ele nos restaura. Como é bom ouvir novamente a proclamação do perdão que vem do nosso Pai. Queremos seguir com a leitura do Salmo para o dia de hoje. Iremos ouvir a leitura do Salmo para o dia de hoje, Salmo de número 136, dos versículos 1 até o versículo 11. Salmo de número 136, do versículo 1 até o versículo 9, versículo 1 até o versículo 9, um chamado ao louvor a Deus que nos concede todas as coisas pela sua misericórdia. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e a congregação fará a leitura dos versículos pares. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez o céu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Até aqui a leitura do Salmo para o dia de hoje. Convido para que nós façamos a oração do dia.
Pai Celestial, apesar de não merecermos a Tua necessidade e a Tua bondade e o Teu cuidado, ainda assim atendes tudo aquilo que precisamos para o corpo e a alma. Concede-nos Teu Espírito Santo a fim de podermos reconhecer os Teus dons e dar graça por todos os Teus benefícios e, além de tudo, Te servir com obediência voluntária. Por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar. Queremos ouvir as leituras bíblicas neste momento. Primeira leitura do Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 55, profeta Isaías, capítulo 55, dos versículos 1 até o versículo 5, versículo 1 até o versículo 5, quando Deus nos convida para buscar nele aquele que supre todas as nossas necessidades. Isaías 55, 1 a 5. O convite gracioso de Deus. A todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem, e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece e uma nação que nunca o conheceu. Virá correndo para junto de você por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Próxima leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Paulo aos Romanos 9, dos versículos 1 até o versículo 13. 1 até o 13. Texto esse que também nos servirá de base para a nossa meditação de hoje. Texto esse que mostra o amor de Paulo pelos seus compatriotas que se distanciaram do Senhor. Romanos, capítulo 9, dos versículos 1 até o versículo 13. Deus e o seu povo. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado por Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a doação, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendentes. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei
e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceder de um só de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Obrigado, Zé. A próxima leitura que iremos ouvir, leitura do Santo Evangelho, capítulo 14, dos versículos 13 até o versículo 21. Leitura do evangelista Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 até 21. Texto esse que vai mostrar Jesus olhando para uma multidão que o seguia e tendo compaixão dela, curando os seus enfermos e multiplicando o alimento para que eles pudessem ter o que comer naquele dia. Diz assim o texto: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé com um credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar. Iremos ouvir o próximo hino. Ninguém nos amou como o Filho de Deus, e a glória deixou na secura do céu, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como o Filho de Deus, e um dia
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Muita coisa acontecendo nesse tempo, né? Não sei se vocês já tiveram alguém que ficou internado num hospital por esses dias, ou algum conhecido, ou eventualmente alguém da família. Talvez vocês tenham percebido que nos hospitais a gente não pode ter acesso mais livremente como havia antes, né? Antes eu chegava para fazer uma visita para uma pessoa, e aí estava lá umas 3 sacolas, tangerina, laranja, salgadinho. Parecia que ia vir a Terceira Guerra Mundial, de tanta comida que tinha ali para a pessoa. A gente não pode mais fazer isso agora, né? Todas as enfermidades, tá bem restrito o acesso dos familiares para que as pessoas tenham esse cuidado. Só que a coisa fica mais séria se a pessoa que está internada, ela está com a Covid. Aí é isolamento total. Neste caso, a situação é desalentadora para quem está lá, internado, mas ao mesmo tempo também é desalentadora e traz angústia para aquele que está do lado de fora, que não pode atender, cuidar, dar um suporte para aquele que está dentro. Nesse contexto, né, de pessoas que são amadas, que estão internadas, às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: seria melhor se fosse comigo, seria melhor se fosse eu lá, ele é tão jovem, eu suportaria melhor isso, eu trocaria de lugar com ele. Assim demonstrando um amor que a gente poderia chamar de amor substitutivo, um amor que quer dar aquilo que tem para aquele que está numa situação e até mesmo assumir aquilo, né, o custo de assumir aquela necessidade que o outro está passando. Pensando nisso, eu lembrei de um livro do século XVIII, de um autor chamado Charles Dickens, que ele conta a história de um personagem, tem no livro um personagem chamado Carlton. Esse Carlton, ele é amigo de um casal. E aí o marido, o esposo do casal, ele é preso lá no contexto da Revolução Francesa, e o Carlton, ele é muito parecido com esse amigo dele. E aí, na intenção de que aquele amigo tivesse a liberdade, pudesse cuidar da sua família, Carlton dá um jeito de entrar na cadeia, manda embora o amigo que estava preso, e ele assume o seu lugar. Não só assume o lugar na cadeia, como ele assume a forca no lugar do amigo. Aquele amigo infortunado que estava preso agora está livre. Carlton trocou com ele um amor substitutivo que se coloca no lugar do outro. Talvez a gente veja isso mais próximo de nós, né? Como quando uma mãe, vendo seu filho enfermo, pensa assim: podia ser comigo. Ou entre um casal, quando um dos cônjuges vê o outro passando por um momento de aflição, dificuldade, e pensa assim: eu queria que fosse em mim. Se eu pudesse, eu tomava para mim isso. Ou vendo alguém sendo injustiçado. Acontece que nem sempre a gente consegue assumir o que é do outro. Nem sempre a gente consegue dar aquilo que a gente tem para o outro. Nem todas as situações, como aconteceu com a do personagem do livro, do Carlton, são possíveis. Muitas situações é impossível da gente encarar o que o outro tem e dar aquilo que a gente gostaria que ele recebesse. Saúde, conforto, liberdade, seja o que for. Na igreja, nós também vemos isso. Esse sentimento de amor substitutivo. Poderíamos perguntar assim: mas onde isso acontece? Em que contexto dentro da igreja a gente pode perceber isso?
Acontece quando alguém pega aquela lista, ela não está aí hoje, a lista de membros da nossa congregação, o rol de membros. E ali a gente vê pessoas que foram batizadas naquela pia batismal, professaram a sua fé perante o altar, pessoas que foram recebidas de outra congregação, mas que em um dado momento da sua caminhada se distanciaram, foram para longe da congregação. São pessoas como pais, filhos, irmãos, pessoas que amamos, esposo, neto, pessoas que em muitos casos não se distanciaram apenas da congregação, mas se distanciaram do Senhor também. É provável que você já tenha visto isso de alguém que você ama e se entristecido, a ponto de dizer para Deus o seguinte: eu daria tudo para que essa pessoa voltasse ao seu povo, voltasse a ser salva, voltasse a ter uma vida contigo. Talvez muitas pessoas já tenham pensado isso a respeito de uma pessoa querida que se distanciou. Eu digo para vocês, como uma confissão, como pastor, eu sofro muito quando eu olho para a nossa lista de membros e percebo que muitos se distanciaram, não só da nossa igreja, não só da nossa congregação, mas se distanciaram do Senhor. E isso é o sentimento de todo pastor cristão. O pastor que é cristão, ele sofrerá por aqueles que estão distantes. Óbvio, dentro das possibilidades, buscando a cada um. Mas esse sentimento não é apenas seu, que está lembrando aí de um familiar ou de um amigo. Esse sentimento não é apenas do pastor que olha para a lista de membros. Esse sentimento estava no coração de Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos. Ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor aos meus irmãos. Paulo aqui está vendo os seus compatriotas, o seu povo, o povo de Israel, obstinadamente se distanciando do Senhor, não crendo no Messias que foi revelado. O povo que tem uma íntima ligação com a vinda do Messias não o aceitava. Não só não o aceitava, como combatia aqueles que anunciavam a mensagem de Jesus. O apóstolo diz assim: são israelitas, pensando neles, a eles pertence a adoção, assim como a glória, a aliança, né? A aliança do Antigo Testamento, a gente vê diversas vezes Deus acolhendo novamente o povo, a promulgação da lei, o culto às promessas. Deles são os patriotas. Paulo está olhando para os seus amados irmãos de nação e dizendo assim: é tudo deles, só que eles ignoraram, eles não ouviram a promessa, não creram. Ou seja, toda a história do Messias estava ligada àquele povo. Ele sente pesar, sente tristeza. Paulo revela o seu amor por eles, o amor que a gente poderia dizer amor substitutivo, porque ele diz assim: eu poderia ser separado de Cristo, contanto que eles fossem redimidos, aceitos. Paulo entregaria a sua própria salvação, contanto que eles fossem aceitos. Lá no Antigo Testamento acontece algo parecido também. Nós vamos ver a história de Moisés, quando ele estava conduzindo o povo, e aí ele se coloca entre o povo e Deus como um mediador, e ele diz assim para Deus: agora, pois, perdoa-lhes os pecados, ou se não, peço que risque o meu nome do livro que escrevestes. Ele buscava naquele momento interceder pelo povo que
seguia por um caminho de morte, que seguia por um caminho de condenação, ele pediu para Deus: risca o meu nome do livro, se for o caso, contanto que eles sejam perdoados. Moisés e Paulo abririam mão da sua própria salvação. Lembram da história de Calton? Calton abriu mão da sua liberdade para que o seu amigo fosse livre. Eles abririam mão da sua salvação por aqueles que eles amavam, por aqueles que eles queriam ver salvos, redimidos. Assim como Moisés e Paulo, pode ser que você também se lembre de pessoas que você ama e que estão distantes de Jesus e pense da mesma forma: eu daria tudo para que eles estivessem sob a graça, sob o amor de Deus. O problema, meus irmãos, é que Deus não aceita esse pagamento. Lá no Salmo 49 está escrito assim: ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. A palavra de Deus está dizendo assim: pecador nenhum pode pagar pela salvação do outro. A palavra de Deus está dizendo assim: você não pode assumir o lugar daquele que está distante. Perante Deus não temos capacidade de trocar de lugar com aquele que nós amamos. Não podemos, não conseguimos. Isso por quê? E por que não é possível? Primeiro, porque nós somos pecadores. E segundo, porque isso já foi feito. Jesus já fez isso. Jesus se entregou no lugar daqueles que estão distantes dele. Jesus se entregou para que não só eles, como cada um de vocês seja salvo e receba a salvação. Não somos nós que pagamos a pena do nosso próximo, porque Jesus já pagou. Não somos nós que trocamos de lugar com o nosso irmão, porque Jesus já trocou. Jesus já foi para a cruz em nosso lugar. Jesus veio para trocar de lugar com cada um de nós. A condenação que era para ser nossa, Ele assume para nos dar aquilo que Ele tem: perdão, vida, salvação. Ele toma o que é nosso e dá o que é dele. Feliz troca, vai chamar no tela isso. Não que Jesus quisesse morrer, não que Calton, da nossa história, quisesse ir para a cadeia, não que Jesus quisesse levar chicotadas nas costas e flagelo, mas Ele fez para que você tivesse perdão, vida e salvação, para que você fosse acolhido pela graça, para que você fosse salvo, para que você tivesse a redenção. Mas não só você, aqueles que estão distantes também. Jesus morreu por eles. Ele se ofereceu para a salvação deles também. Eles são alvo da graça de Deus. E agora, o que nós podemos fazer se a gente não pode oferecer a nossa vida para que eles sejam salvos? Levar a mensagem da graça. Fale para as pessoas que você ama que você daria tudo para que ela fosse salva, para que ela ouvisse o Evangelho, para que ela cresça no Salvador, porque você quer dar a ela tudo aquilo que você tem de melhor: vida eterna por meio de Cristo Jesus, rica herança que nós temos. Diga que se fosse possível você entregaria tudo, mas que isso não é preciso, porque Jesus já o fez. Anuncie essa boa nova àqueles que você ama, aqueles que você se preocupa. Fale para eles a respeito do alto preço que foi pago para a salvação de cada um deles. Preço que foi pago por vocês também. Cruz, morte, ressurreição no terceiro dia. Temos um Senhor vivo, que nos ouve, que nos acolhe, que supre as nossas necessidades, como vimos na leitura do Evangelho e também na leitura do profeta Isaías. Um Deus que trocou de lugar conosco e que Ele, por meio do seu Espírito,
nos ajude, nos dê capacidade de despertar aqueles que nós amamos para a graça de Deus. Graça essa que, se fosse possível, a gente dava tudo para que eles tivessem. Eu daria tudo para que as pessoas que eu conheço ouvissem, crescem e fossem salvas pelo Senhor. Mas não é necessário que a gente dê tudo, porque Cristo já deu. Que essa mensagem, que essa graça, que essa palavra frutifique no teu coração, abençoe a tua vida e seja levada àqueles que você lembra, aqueles que agora estão no seu coração, que você mira com o teu amor, para que eles sejam salvos e ouçam o Evangelho. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Queremos, nessa sequência, pode sentar? Neste momento nós iremos ter o nosso momento de ofertas. Aqueles que estão aqui no templo podem vir depositar a sua oferta, enquanto nós ouviremos um cântico, e aqueles que estão nos acompanhando, que são membros da congregação, podem entrar em contato para pegar o número da conta para fazer a sua oferta também. E para aqueles que estão nos assistindo, que são membros de outras congregações, que ofertem na sua congregação para que ali também a palavra de Deus seja anunciada, que possa frutificar e ser uma bênção naquele lugar. E para aqueles que não participam de nenhuma congregação cristã, o convite para que conheçam, não só a respeito da oferta, mas especialmente a respeito da graça de Deus, do amor dele que move o nosso agir, move a nossa vida, para que a gente oferte com gratidão e voluntariamente a Deus. Vamos cantar. Neste momento de oração, queremos lembrar dos aniversariantes da semana. Lembramos da Ana Paula, também do Wagner, do Moacir, que faz aniversário hoje, e rogamos a Deus pela vida de cada um deles. Também queremos incluir um agradecimento a Deus pela chegada da Maria Júlia, a filha da Maíra, que nasceu na sexta-feira. Agradecemos a Deus e pedimos que a graça, o amor de Deus acompanhe ela, desde agora e para sempre.
Também queremos, neste momento, lembrar dos nossos irmãos enfermos. Pedimos pela vida e pela saúde da dona Angelita, também pedimos pela vida e pela saúde do Nelson, e também pedimos pela vida e saúde da Vanessa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, pois a tua misericórdia dura para sempre e é vista em nossa vida. Vimos o teu amor, ouvimos sobre o teu perdão, rendemos louvores a ti por nos teres mantido fiéis ouvintes das tuas palavras. Honra e glória a ti que nos mantém vivos na esperança que recebemos do teu Filho. Manda teu Espírito Santo para que nos auxilie no caminho que precisamos trilhar. Dá-nos do alimento que só tu tens a oferecer. Bondoso Deus, tu tens governado a toda a criação. Sabemos que sem ti o mundo já teria sucumbido. Olhai, Senhor, com a tua misericórdia pelo nosso país e nosso governo. Ampara-nos nestes tempos difíceis e guia o caminho da nossa nação. Desperta em nossas autoridades ações que protejam os desfavorecidos. Abençoa o nosso governo e dá-nos governantes que sejam honestos e que se dediquem, Senhor, a cuidar daqueles que passam por maior necessidade. Senhor Deus, a tua igreja precisa do alimento que tu ofereces, palavra e sacramento. Faze com que nunca nos falte o teu precioso alimento. Usa-nos como proclamadores da tua graça, a qual é de graça para as pessoas sedentas e em miséria espiritual. Rogamos pelos irmãos que se distanciaram de ti, Senhor. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos para levar a tua graça a estes irmãos. Se fosse possível, Senhor, nós entregaríamos tudo para que eles fossem salvos. Porém, o teu Filho já se entregou, assumindo o nosso lugar. Ajuda-nos, Senhor, a anunciar esta maravilhosa mensagem de graça e salvação. Amado Deus, rogamos pelos que sofrem por doença física ou mental, que tu possas guardar e cuidar de cada um deles, que eles possam achar consolo na tua promessa, que recebam as tuas forças para lutar contra o mal pelo qual somos acometidos, Senhor. Sê tu o amparo de cada um, tanto pedimos pelo Nelson, pela Angelita e pela Vanessa e demais pessoas que lembramos em nosso coração nesse momento. Pai de amor, dispensamos a ti os aniversariantes da semana, rogamos as tuas bênçãos sobre cada um deles. Dá-lhes todo o necessário para esta vida e supre-os do alimento espiritual oferecido por Jesus. Agradecemos, Senhor, pelo nascimento da Maria Júlia. Louvamos a ti, Senhor, e rogamos que a tua mão e a tua graça estejam sobre ela por todos os dias de sua vida. Pedimos também que a tua mão esteja sobre a gestação da Lidiane. Guarde-a nessas últimas semanas. Louvamos a ti que até este momento tudo tem transcorrido sob a tua graça e sob a tua vontade, que a tua mão continue e permaneça sobre nós. Senhor Jesus, em instantes iremos receber o teu corpo e sangue. Dá-nos, por meio deste precioso tesouro, o perdão, a vida e a salvação. Dá-nos entendimento para que possamos receber reconhecendo o nosso pecado, nos arrependendo dele e em reverência a tua maravilhosa bênção. Abençoa com o alimento da palavra aqueles que, por conta da pandemia, não estão compartilhando deste momento conosco. Que todo o teu povo possa logo estar reunido em torno da tua mesa. Amado Pai, entregamos aos teus cuidados todos pelos quais pedimos, confiando na tua promessa de nos ouvir. Atende-nos conforme a tua vontade.
Em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Podem sentar. Nesse momento eu me despeço daqueles que estão nos acompanhando, reforçando o convite para que vocês estejam conosco no culto. Temos todas as medidas necessárias para cuidar daqueles que estão aqui presentes, tudo aquilo que é necessário. E aqueles que quiserem participar conosco aqui no templo, entrem em contato, liguem aqui para a congregação, deixem o seu nome para que a gente tenha uma lista daqueles que virão. Eu proclamo a bênção sobre vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.